Quando os portais eternos se levantaram para ele entrar, quem era aquele que entrava? É o poderoso vencedor das batalhas, o Senhor dos exércitos. Sabe quais são as batalhas que Ele é Senhor? Ele é Senhor das batalhas suas, da sua família, das batalhas contra o seu eu, das batalhas contra a sua mente. Foi Ele que arrancou você do vício de uma mesa, de um bar, de um pó de cocaína. Foi Ele que arrancou você de dentro de um quarto escuro. Foi Ele que entrou lá e arrancou você de lá. Foi Ele, foi Ele. E o Espírito Santo não está preocupado com a nossa postura ou conduta no ambiente religioso. Ele quer saber da nossa história, da nossa vida, seus negócios, do seu trabalho, na sua escola, na faculdade. O Espírito Santo quer conduzir você no seu relacionamento. O Espírito Santo quer conduzir você como mulher, como esposa, como homem, como marido, como filho, como pai, como mãe. O texto diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Nós estamos hoje no domingo de Páscoa. Tradicionalmente, nós lembramos que Jesus ressuscitou, depois de ter morrido na sexta-feira, chamada Santa, tendo o sábado do silêncio e o domingo da ressurreição. Isso todos entendem, católicos, espíritas, brasileiros, de modo geral, que passam por esse feriado com o nome já de Sexta-feira Santa, e mesmo que não entendam nada, conhecem e sabem que houve uma Sexta-feira Santa onde Jesus morreu, um sábado de silêncio e um domingo da ressurreição. É uma informação de conhecimento de todos. O que talvez não seja de conhecimento de todos é quem é esse Jesus que passa por essas três etapas. Quem é o Jesus que morre? O servo sofredor, o obediente até a morte de cruz, que morreu como o pior dos bandidos, em silêncio, por pura obediência e determinação. Aquele que passou pelo jardim do Getsêmani e ao olhar, vislumbrar e enxergar a cruz, a partir da visão eterna que ele tinha, o humano que habitava também nele, sofreu angústia e angústia de morte, até o ponto de soar gotas de sangue. Ao passar por isso, ele orando ao Pai diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. E como servo obediente, como ovelha muda, conduzida ao matadouro, pensando em nós, lembrando de nós, recebendo de Deus a nossa vida e nos acolhendo como se fôssemos dele, ele disse: Pai, aqueles que tu me deu, eu cuidei e eu amei. Então, esse Jesus silente, quieto, humilde, pacificador, sublime, esse Jesus morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. O tempo do silêncio, o sábado, foi um momento onde o inferno entrou mais em crise. Algumas pessoas dizem que quando Jesus morreu o inferno fez festa. Não fez não. Não fez não. Porque se tem uma coisa que o inferno temia, era justamente que Jesus morresse. Se tem algum lugar e algum momento que houve festa, foi quando ele justamente disse: se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Se é que houve festa no inferno, foi nessa hora. Mas quando ele morre, o inferno entra em crise, vira um caos. Por quê? Porque a morte dele nos libertou.
A ressurreição foi para a glória de Deus. A ressurreição foi para fortificar a nossa fé. Mas a morte foi onde nós fomos livres do pecado. Ali o inferno está em crise. E no domingo, quando ele ressuscita, aquele que ressuscita não é mais o servo sofredor. Aquele que ressuscita não é mais um humano sem parecer nem formosura, amoroso, simples, singelo, não é mais. Aquele que ressuscita, ressuscita rei sobre tudo e todos, de forma que todo joelho e toda língua vai confessar que Ele é Senhor, aqui ou depois daqui. Se tem uma coisa que acontecerá com todos nós, é que nós todos encontraremos Jesus. A diferença é que agora nós temos a oportunidade de encontrar Ele, enquanto ainda Ele está de bom humor. Porque a palavra diz que aquele que hoje é advogado, um dia se tornará juiz e julgará todos. E o fato de Ele ser advogado e ter advogado a nossa causa, será justamente o maior peso contra nós, porque nós chegaremos do outro lado, e quando chegar lá, Ele como juiz saberá de todas as oportunidades que Ele mesmo deu para nós. Oportunidades do quê? Oportunidades de reconhecer Ele como Senhor, porque Ele é, a gente querendo ou não. O Jesus que ressuscitou é um Jesus rei, com todos os atributos que um rei tem. O Jesus que ressuscita não é um Jesus qualquer. O Jesus que ressuscita não é um Jesus que dá para brincar com Ele. O Jesus que ressuscita não é alguém que passa desapercebido, porque a própria palavra diz que Ele atravessava as paredes e ia para lá e para cá, visitando os seus discípulos antes de voltar ao céu. E quando Ele volta, quando Ele vai ao céu, a palavra diz que Ele sobe, Ele some nas nuvens. E os anjos olhando, os querubins olhando para aqueles que ficaram, dizem: o que vocês estão olhando para cima, procurando aquele que foi, um dia Ele voltará. E de lá para cá, esse Jesus vem passando por todas as tribulações e tentativas de apagamento da história dele e de quem Ele é, e até hoje ninguém conseguiu. Impérios se levantaram contra Ele, governos se levantaram contra Ele, ciência se levantou contra Ele, e todos os dias e todas as eras, alguém se levanta contra Ele, e todos sucumbiram. Todos. Tentaram apagar o nome de Jesus de todas as formas. O diabo, frequentemente, freneticamente, sem descansar, continua trabalhando para apagar quem Jesus é. E quando não conseguindo apagar quem Jesus é, ele consegue transformar os discípulos de Jesus em discípulos do diabo, dele mesmo, na tentativa de, por trás da nossa religiosidade, trabalhar silenciosamente, fazendo com que a gente, tendo o nome de filho de Deus, se comporte como alguém que não é assim. Mesmo assim, mesmo ele levantando, porque foi assim, a primeira ação do diabo contra a igreja, para apagar o nome de Jesus, foi levantando um imperador crente, de nome Constantino, de Constantinopla, que se converteu, ou pelo menos disse que se converteu. E os outros, todos os poderosos, por perceberem que o imperador se converteu, então começaram a se converter de forma fajuta, para participar do poder. Afinal de contas, se não fosse crente, não participaria do poder. E aí assim, foi o primeiro ataque contra a igreja. O primeiro ataque contra a igreja foi tornar a igreja macia, tornar a igreja sem o aspecto do rei dela. Mas não adiantou de nada.
logo, logo vem alguém, e alguém se levanta novamente, de forma simples, humilde, porque a excelência da glória é de Deus, e não nossa. Às vezes eu fico observando as pessoas que tentam se tornar vasos belos, bonitos e famosos de Jesus, quando na verdade a excelência da glória precisa ser absolutamente dele, só ele é rei, só ele governa, só ele é Senhor, só ele é Senhor, só ele é belo, só ele é bonito, só ele é famoso, só ele é interessante, só Jesus é interessante. Nenhum outro homem é interessante, nenhum outro pregador é interessante, nenhum outro pastor é interessante, nenhum outro cantor é interessante. Qualquer um que se mostre interessante, que ofusque pelo menos um pouquinho a glória dele, está fora do seu lugar, porque o nosso lugar é simplesmente vaso, porque a glória é dele. Então, quando a glória dele, ela é substituída por vasos com aspecto de poder, beleza, oratória ou qualquer coisa que seja, ele levanta alguém que não sabe nem falar. Sempre foi assim. E esse alguém que não sabe nem falar às vezes, através dessas pessoas, Jesus volta a agir de novo. E coisas absurdas acontecem. Porque ninguém para esse rei. É só ele encontrar alguém disponível, que ele volta a agir novamente e restabelecer o reino dele, seja numa vila, num bairro, numa família, numa casa. E quando o reino dele se estabelece de novo, mais uma vez, pode ser na casa da família mais humilde, pode ser na casa da pessoa com menos condições e cultura. Mas se o reino dele se estabelecer lá, e se de fato for o reino dele, e se encontrar lá corações humildes para não tomar a glória dele, se preparem, porque nações são tocadas quando o reino dele se estabelece assim. Quando nós acompanhamos a história, a gente vê isso. Pessoas que não tinham cultura nenhuma. Por exemplo, falei acho que domingo passado eu preguei sobre isso. Hoje nós temos igrejas pentecostais, neopentecostais de todo tipo. Todo tipo. Assembleia de Deus, Quadrangular, Congregação Cristã no Brasil, Batista Renovada, e por aí vai. Universal, Mundial, Igreja da Graça, igrejas pentecostais, neopentecostais, pastores pentecostais, neopentecostais. Todos eles existem porque um dia um negro cego, no meio da segregação racial nos Estados Unidos, em 1900, foi tomado pelo Espírito Santo em línguas estranhas. Os dois missionários que trouxeram o avivamento pentecostal para o Brasil, da qual todos os pentecostais são oriundos, todos. Talvez nem sabem, às vezes, que são todos os pentecostais e neopentecostais, todos eles saíram da raiz de um homem negro, pobre, do meio da segregação racial. De onde jamais se imaginaria que sairia uma árvore tão grande. Quantas famílias de 1900 para cá? Quantas casas, quantas famílias, quantas gerações foram mudadas por causa de pessoas que vieram oriundas disso? Quantas? Me diz quantas em 100 anos? Não tem um canto desse Brasil, não tem uma ilha, não tem um buraco na Amazônia, um rio escondido, que não tenha lá uma igreja Assembleia de Deus ou alguma outra igreja de origem pentecostal, que saiu de lá, do meio da segregação, onde negros eram separados dos brancos, até mesmo depois nos ônibus. De lá, Deus fez surgir um avivamento que alcançou o mundo inteiro. Porque ele continua sendo rei. E quando alguém não quer a majestade, então ele reina e faz absurdos. O problema
é que hoje os homens querem a majestade do rei. Ninguém tem direito à majestade desse rei. Terra e céu glorificam o nome dele. Nem uma sombra, nem uma vírgula de glorificação de um homem ou de nome de homem pode ter lugar e espaço no reino dele, porque no reino dele só ele é Senhor, só ele é exaltado, só ele é glorificado. E quando encontra um lugar como esse, e quando encontra alguém que, por incrível que pareça, não queira nada de glória do que é dele, então ali ele age e estabelece o reino dele mais uma vez. É assim que ele sempre fez. O reino dele, e esse rei, ele tem 5 características que eu quero compartilhar com vocês rapidamente. Talvez nem tão rapidamente assim. A primeira característica é que ele ressuscitou com autoridade total. Não confunda o Jesus da cruz com o que ressuscitou. Não confunda. O que ressuscitou é outro. Eu vejo hoje em momentos de Páscoa as pessoas fazendo, parece que passa a régua. O Jesus da cruz parece que é o mesmo. Não é o mesmo. Primeira característica daquele que ressuscita é que ele ressuscita com autoridade total. Mateus 28 e 18 diz: e chegando-se Jesus falou-lhes. Ele mesmo falou. Depois que ressuscitou, ele encontra os discípulos e fala para eles: então, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Imaginar que aquele que estava na cruz, cuspido, xingado, vilipendiado, ofendido, aquele que todo mundo fazia o que queria, cuspia, botava coroa de espinho na cabeça para tirar onda dele. Ah, o rei, é o rei. Então toma, rei, toma a tua coroa. Foi assim, foi tudo de zombaria. Zombaram dele o quanto puderam. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele para dizer: ó, esse aqui é o rei. A história diz que os espinhos eram compridos e penetraram até o crânio dele. Surraram as costas com zorrague, que é um chicote com ponta de osso ou ponta de ferro, de metal, ponte aguda, e todo o laçaço que dava, ao tirar o laço, saía pedaço de carne. Diz os historiadores que as costas dele no final, dava para ver os pulmões por trás das costelas. Deram uma esponja com vinagre, furaram o lado dele, esse mesmo, que calado sofreu tudo isso, ressuscita. Isso é bom demais. E vem falar para os seus amigos: viu? Eu recebi todo o poder agora. Agora eu tenho todo o poder no céu. No céu quem manda sou eu. Na terra também agora. Quem tem todo o poder na terra sou eu agora. E debaixo da terra também. Ele ressuscita e vem falar para os seus amigos: me foi dado todo o poder. No céu e na terra e debaixo da terra. E sabe o que ele fala depois? Então agora, já que vocês sabem que eu tenho todo esse poder, agora vocês vão lá e façam discípulos. Podem ir, porque agora onde vocês forem eu vou, e eu estou olhando vocês onde vocês forem, porque todo poder, escute, quando eu falo para vocês, todo o poder é todo o poder, não há poder acima, não há, nem o tempo é poder sobre ele, nem o tempo, porque ele é eterno, e eu já expliquei isso para vocês. Não vou explicar de novo. Mas ele é poderoso acima de tudo e de todos. Ele tem o poder de ver tudo, de enxergar tudo, de conhecer tudo, saber onde você vai, onde você não vai, saber as suas dores. Antes que você ore, ele já sabe a dor que você tem. Antes que você peça para ele, ele já sabe o que você precisa. Conhece tudo, sabe de tudo, tem poder sobre tudo, manda em tudo.
Se antes de receber todo o poder nos céus e na terra, antes de receber, ele chegava no mar e mandava que o mar acalmasse, imagina agora. Todo esse que ressuscitou, ele ressuscitou com autoridade e poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Agora eu pergunto para você, que loucura alguém se achar grande diante dele. Que absurdo alguém achar que é alguma coisa diante daquele que tem o poder sobre todas as coisas. E ainda veio e comunicou para nós, dizendo que foi dado a ele todo o poder. A palavra revela em Salmo 24, 200 não tem. Salmo 24, do 6 ao 7, o salmista revela a chegada dele no céu. Quando ele, depois de vencer a morte, depois de vencer o diabo, depois de vencer tudo e todos, quando ele volta no céu, o salmista diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Aleluia. Eu fico imaginando os céus recepcionando o Rei da Glória. Aquele que um dia saiu do céu, obediente à voz de Deus, que disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai morrer por eles? E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele fala. Isaías revela essa profecia, que Jesus diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele vem à terra, se humilha ao nível de um ser humano, humilde, não teve usurpação, por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, até ir parar na morte e morte de cruz, que era a pior das mortes da época. Seria a morte hoje, ou a pena de um estuprador talvez. Seria a pena de alguém que matou alguém da família, a pena que ele sofreu. Ele se humilhou nisso, ele foi até o final, ele cumpriu a sua missão e agora ele está voltando, mas quem está voltando não é o mesmo, e o céu todo está esperando ele. E aí se ouve a voz no céu dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. E quem entrará? O Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Alguém pergunta. O Senhor, forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória e ele entra de volta no céu. Só que agora, para governar tudo, ou está no governo dele, ou está no governo dos homens. A diferença está na obediência a ele. Ele é rei. Se ele é rei, cadê a honra? Se ele é rei, cadê a obediência? Se ele é rei, cadê a reverência e o senhorio a esse rei? Porque ou nós estamos debaixo do governo e do domínio dele, ou nós estamos debaixo do governo do homem, que foi cooptado por Satanás desde o Éden. Mas ele está no céu, governando tudo, através do seu Espírito Santo. É por isso que quando você entrega a sua vida na mão dele, as coisas começam a ir para o seu lugar. Porque ele do céu começa a direcionar e dirigir coisas da tua vida. Você nunca percebeu? Você nunca parou para pensar que a sua vida antes do Senhor e antes de estar com o Senhor era perturbação, engano, loucura? Que a sua vida antes do Senhor era briga, intriga, desgraça, depressão, pânico, bebedeira, loucurada antes. E depois que você conheceu o Senhor, parece que veio paz na tua casa, parece que tudo deu certo. Parece que as coisas foram para o lugar. E você sabe muito bem que muitas coisas que você passa porque você mesmo às vezes não é obediente. Agora quando você se submete à direção dele, você começa a observar que tudo vai para o seu lugar. O que faz tudo ir para o seu lugar? É ele. É ele que começa a determinar as coisas da sua vida. Você começa a ouvir coisas dele, porque ele é tão grande que ele é capaz de, mesmo sendo tão poderoso, se importar e conhecer cada um de nós, inclusive as nossas dores mais pequenas. Então, em segundo lugar, ele, quando ressuscitou, ele despojou todo o inferno.
O inferno não tem mais poder, irmão. Por isso que ele fala, estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Colossenses 2, 14 e 15, Paulo diz, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Olha isso. Paulo está falando que na cruz, ele pegou a cédula de dívida e cravou na cruz. E disse, agora eles não devem mais nada. Ninguém mais paga por pecado. Ninguém mais vive debaixo do pecado, se quiser. Porque na cruz está a cédula do pagamento da dívida. Está lá, registrado que nós fomos perdoados. Mas, depois disso, ele despojou os principados e potestades e expôs eles publicamente. O que é despojar principado e potestade? É dizer que ninguém mais tem poder sobre você. Que potestade, que principado ainda domina a tua vida, tua casa, tua mente, tua família? Qual? Qual potestade e principado ainda perturba você? Se ele tirou todo o poder disso, o poder do mal está todo retido nele. Sobre todo aquele que se submete ao Senhor, o poder do mal é estancado, é retido, não pode mais agir sobre ele. Então, o mal não pode mais agir sobre você, porque ele despojou, ele tirou o domínio, ele tirou o poder, ele tirou o acesso. O mal não pode mais nos tocar. Escute, o mal não pode tocar a nossa vida, não pode. Só toca se a gente deixar. Mas quando nós nos submetemos em obediência à vontade dele, automaticamente o mal é estancado, porque ele já tirou o poder do mal. Terceiro, ele reina com nome sobre todo nome. Filipenses 2, 9 a 11 diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome dele é acima de todo nome, não tem nome maior que o dele. Em quarto lugar, eu já vou encerrar, ele reina com o seu corpo, a igreja, invencível. Efésios 1, 22 a 23 diz assim, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Mateus 16 e 18 diz assim, pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre essa pedra, Jesus diz, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele governa, e se ele governa, nós governamos, porque nós somos o corpo de Jesus. Quando eu digo para vocês que nós governamos, não é no aspecto do governo, como eu falei domingo passado, não é do governo físico, material. Às vezes as pessoas se confundem, achando que quando Deus governa, ou quando Jesus governa através da sua igreja, é um governo humano e físico. Não é. O governo de Jesus através da sua igreja é sobre o eu. Domingo passado eu preguei sobre isso. O maior inimigo, o maior gigante, não tem maior império do que o eu. Não tem maior, não tem império, não tem governo maior do que o eu em você. É tão poderoso o eu, que o eu seu é capaz de manipular e manobrar qualquer lei para fazer a sua vontade. O eu é tão poderoso que mesmo se houvesse pena de morte aqui, os homens cometeriam os crimes que levariam a pena de morte, porque o eu é mais poderoso que impérios e governos. O que ele veio estabelecer e governa através da sua igreja e com a sua igreja é sobre o eu. Não tem espaço para o eu, para aqueles que se submetem à vontade dele. Para aqueles que obedecem Jesus, não tem espaço para o eu. E quando o eu não tem mais espaço, a vida é poderosa demais.
Feliz é aquele que consegue derrotar a si mesmo. Feliz é aquele que consegue vencer o eu. Que feliz é aquele que se liberta. Porque chamaram de liberdade fazer o que quer, mas na verdade fazer o que quer é a escravidão da vontade. Você é escravo da sua vontade. E vontade é o pior inimigo que existe, é a sua vontade. O diabo não é o pior é a vontade. Eva, lá no início, errou, pecou por causa da vontade. Adão, por causa da vontade. Caim, por causa da vontade. E todos os outros, por causa da vontade. Quando você tem uma vontade muito grande, você deveria, falei com os jovens ontem isso, quando você tem uma vontade muito grande, você deveria escrever essa vontade e abrir o olho com ela. Porque o ambiente e o instrumento do diabo agir no mundo é a vontade, porque a vontade é o eu. E você vai olhar as guerras, quem já está atrás das guerras? O eu. Quem está atrás de filho que mata pai? O eu. Quem está atrás das drogas? O eu. Quem está atrás do crime? Eu. Quem está atrás de filhos com dificuldade? O eu. Quem está atrás da corrupção? O eu. A palavra diz, e ele diz, que ele não governa sozinho sobre tudo, ele governa com a sua igreja. E todo aquele que é de Deus, que se submete ao Senhor e vence o eu, governa o mundo. Quer ver quem governa o mundo? Quem governa o mundo não é quem impõe a sua vontade. Quem governa o mundo é aquele que é capaz de pedir perdão, mesmo quando ele tem razão. Sabe como Jesus governou o mundo? Negando a si mesmo ao ponto de morrer na cruz por pessoas como eu e você, que não merecíamos. Quer ver alguém vencer? Hoje nós vivemos um tempo onde muito se fala sobre vencer na vida. Quer saber quem vence na vida? Quem vence o eu. O dia que você vencer você, então você venceu na vida. Porque todas as consequências de quem vence a si mesmo, elas são consequências poderosas e maravilhosas. Porque aí você faz parte do governo de Jesus, que agora com Ele você governa tudo e todos. Ninguém mais tem domínio sobre você. Ninguém manda em você. Ninguém mais coordena você, só Ele. E quando você vence o eu, você só se submete a Ele por decisão. Porque ninguém mais força você a fazer o que você quer, nem a sua vontade. Porque a sua vontade força você. Você é livre? Então diga não para a sua vontade. Mostra para mim se você é livre. E você vai descobrir que você é o pior dos escravos. Porque é um escravo que acha que é livre, ostenta uma liberdade que na verdade você não tem. Você é escravo da sua vontade. Jesus venceu a vontade. Jesus venceu o eu. Jesus venceu tudo e todos e foi para a cruz, e na cruz ressuscitou, e agora todos nós temos a possibilidade de reinar com Ele também, aqui e agora. E por fim, Ele voltará triunfante para buscar os que são seus. Um dia, Jesus vai voltar. Porque o mesmo Senhor, olha isso, Tessalonicenses 4, porque o mesmo Senhor, o mesmo, não o mesmo da cruz, o que ressuscitou, aquele que ressuscitou, que foi para o céu, um dia descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. João no Apocalipse também fala: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro. Aleluia. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça haviam muitas diademas,
e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos dos céus, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma espada aguda, para ferir com ela as nações, e ele regerá as nações com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É esse é o nosso Jesus. Não tem nada de coitado, não tem nada de medíocre, não tem nada de envergonhado, muito pelo contrário, todo poderoso, assentado no céu, determinando o rumo das coisas e disposto a pegar a tua vida e fazer dela uma coisa poderosa e maravilhosa. Quando você diz sim, eu aceito. Jesus disse: eu vou para o céu, e quando eu for, eu vou preparar lugar para vocês. Então eu vou voltar outra vez e vou levar vocês para mim mesmo. O nosso Jesus é esse, poderoso, triunfante. A diferença é que você ainda continua colocando Ele no fim. E toda vez que você coloca Ele no fim, você está dando ouvido para a voz do diabo. Porque quem colocou Jesus no fim foi o Satanás. Ele está no início. Todo mundo pensa que vai fazer alguma coisa para que no fim tenha Ele, quando na verdade Ele já estava lá no início. Quando você nem sabia quem Ele era, Ele já estava lá. Você não vive na expectativa de ser aceito, você vive na expectativa de ser incluído nesse reino sem merecer. E agora que você foi incluído nesse reino sem merecer, então de forma grata, generosa e feliz, você se submete a esse Senhor e a esse Rei, dizendo para Ele: eu na verdade queria fazer um monte de coisa diferente, e se possível até deixa eu fazer o que eu quero, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Que tu quer que eu faça? Porque como é que eu vou rejeitar esse Senhor? Como? Só quem não enxerga Ele, só quem continua enxergando Ele na cruz morto. Sim, na cruz morto, foi morto, mas ressuscitou. E hoje, agora, exatamente agora, está sentado nos céus, no trono do governo de tudo. Governa a tua vida, conhece os teus passos. Eu quero que você entenda uma coisa: tira Jesus do aspecto da divindade, porque Ele mesmo sendo divino e eterno, Ele é o teu Senhor. É o teu Senhor. É aquele que nos momentos de dores que você tem, você procura Ele e parece que Ele entra na sua casa, no seu quarto. É Ele que você às vezes tem sensação de que Ele está ali, que às vezes usa pessoas que você nem imagina para falar mensagens que só você sabe, que só Ele sabia. É esse que está com a gente todo dia, está hoje aqui. É esse gigante, poderoso, eterno, que sabe da sua vida todinha, que conhece tudo sobre você. Mas alguns de vocês aqui continuam vivendo como órfão, como se Ele não fosse esse Senhor. Ele chegou para os seus amigos e disse para os seus amigos: agora eu tenho todo o poder.
que significaria isso para você? Se um amigo seu, se uma amiga sua dissesse: viu, agora eu tenho todo o poder agora sobre tudo. Isso seria para você um sinal de que está tudo certo. Agora está tudo bem. Viu? Escuta, está tudo bem agora. Está tudo bem. Mas pastor, o mundo é mau? Sim, o mundo é mau. Mas a pergunta que eu te faço é: tu está onde? É só essa a questão. É só essa. Onde é que tu está? Debaixo das asas dele? Obedecendo ele? Ou você está sozinho? Porque se você está sozinho, você está orando para quê? Para que ele estenda um braço de misericórdia lá longe e ajude você, é isso? Ele é bom, ele abençoa mesmo, ele faz. Mas ele faz e você segue até o próximo ponto de pedido, porque lá está você de novo pedindo mais uma vez. E lá está ele, como é bondoso, estendendo a mão para você, nunca diz não. Mas a pergunta que eu faço para você é: você vai ficar aí até quando? Se nós temos esse rei, se nós temos esse amigo, que disse que tem todo o poder sobre todas as coisas, o que você está fazendo aí? Suas orações são sofrimentos, são pedidos, são lamentos? O que você está fazendo aí nesse lugar? Sua vida é insegura? O que você está fazendo aí? É só você que está deslocado? Porque se você vier para o lugar onde você pode estar, então você fica tranquilo. Porque antes que você pense, a coisa chega. Porque antes que você ore, as bênçãos acontecem. E você começa a olhar à sua volta e você começa a perguntar, até entediado: onde é que tem uma coisa difícil aqui? Eu queria uma luta. Eu queria uma luta que me deixasse preocupado, porque todas as lutas que vêm para você depois, elas não te preocupam. Porque ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como é que tem bom ânimo no meio da aflição? Como que tem? Hein, irmão? Como é que se tem bom ânimo no meio da aflição? É quando você está no meio da aflição, mas está ali e obedecendo ele, sabendo quem ele é. Foi assim que o Coliseu matou tanto crente. Foi assim que os crentes de joelho dobrado, esperando as feras, levantavam as mãos e diziam: glória seja dada ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se canta hoje: o Coliseu não parou a igreja, não parou aquela, irmão, não parou aquela. Porque essa hoje, se o Coliseu vem, olha para você. Posso falar não? Uma cara feia para você hoje. Um desemprego para você. Uma doença te para. Um pecado te para. Uma frustração te para. O Coliseu não parou, porque eles estavam exatamente onde tem que estar. Exatamente. Cantando e vivendo a verdade daquele louvor. Diz assim: Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, coroado está, nos entregamos a Ti, justo e fiel,
que habita entre nós. E assim a vida vai, assim a vida vai. Vem tribulação, governa sobre mim. Vem coisa boa, continua governando. Vem coisa ruim, continua governando. Vem frustrações, Ele continua governando. Vem coisas maravilhosas, Ele continua governando. Ele é Senhor na bonança, Ele é Senhor na dificuldade, Ele é Senhor na fartura, Ele é Senhor na tristeza, na necessidade. Ele é Senhor sempre, sempre. Ele é Senhor nas decisões, Ele é Senhor nas escolhas, Ele é Senhor na submissão. Então lá vem o mundo mau com as suas aflições. No mundo tereis aflições. E quem consegue ter bom ânimo? Quem consegue ter bom ânimo? Aquele que tem consciência absoluta que o Jesus que ressuscitou não é o mesmo que morreu. Eu quero convidar aqui Pastor Carlos, Pastor Zeneida, a Daniel e a Ju, o Everton, Pastor Everson, Pastora Valeriane, Raquel, meu Deus, a Glória, João, Pastor Carlos, Pastor César, Nício, Guedes. Esse pão é para separar em pedaços. Enquanto eles separam o pão em pedaços, eu quero te convidar hoje a mudar a sua ótica. Ele não só está vivo, como Ele é muito poderoso e acessível. Acessível. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, coroado está, vestido de glória e poder, justo e fiel. Entre nós, feche teus olhos, feche teus olhos. Contemple o Senhor, veja o Senhor. Ele não está mais na cruz, Ele está no céu e Ele está aqui. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas e rujam os mares ao som do teu nome. Estarei, sempre te amarei, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis, incomparáveis. Ainda com os olhos fechados.
fechados, assim como você está assentado. Quero que você reflita. Por favor, tira Jesus da imagem que você criou e coloca Ele no lugar dele. Ele tem cuidado de você, é Ele que está lá. É Ele. É Ele. Escute. Com muita seriedade agora, quero que você fique em reverência. Esse Jesus poderoso que eu acabei de falar, Ele está aqui agora. Quem foi que conduziu você por caminhos que você nem sabe? Foi Ele. Quem foi que, no momento de maior angústia, que você até esqueceu já daquele dia, daquela noite, daquele quarto, daquele travesseiro, quem foi que foi lá e consolou você? Alguns eu posso até perguntar: como é que você está aqui agora? Como a sua vida é assim como é agora? Como? Olha para você há 10, 15, 20 anos atrás, onde é que você andou, os lugares que você pisou, as vezes que você desistiu da vida, desanimou da vida, as vezes que você ouviu uma palavra que você talvez imaginava que era dele, mas hoje você sabe que foi ele. Exatamente agora, nesse dia, nessa noite, Ele está enxergando você agora, o seu coração, a sua mente. Ele conhece você e Ele é poderoso. Ele consegue com o olhar paralisar toda a maldade que talvez você esteja enfrentando ou dúvida. Tem coisas e lugares que você não conseguiu acessar porque você simplesmente não consegue enxergar Ele como Ele é. Você ainda olha para Ele e você na verdade tem até pena dele na cruz, quando na verdade você deveria olhar para o manto e a coxa dele e ler que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando os portais eternos se levantaram para Ele entrar, quem era aquele que entrava? É o poderoso vencedor das batalhas, o Senhor dos exércitos. Sabe quais são as batalhas que Ele é Senhor? Ele é Senhor das batalhas suas, da sua família, das batalhas contra o seu eu, das batalhas contra a sua mente. Foi Ele que arrancou você do vício de uma mesa, de um bar, de um pó de cocaína. Foi Ele que arrancou você de dentro de um quarto escuro. Foi Ele que entrou lá e arrancou você de lá. Foi Ele, foi Ele. Imagina agora. Talvez você nunca pensou sobre isso, mas hoje eu vou mostrar para você. E eu preciso que você dê atenção com os olhos fechados mesmo, que é da sua vida que Ele vai falar. Quero que você lembre agora exatamente do momento que você mais precisou do Senhor. Foi aonde? Num quarto? Onde você estava quando Ele pegou você? Pensando em suicídio? Onde você estava? Casamento destruído? Onde você estava quando Ele encontrou você? Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o vencedor das batalhas. Então imagina que Ele está entrando agora lá naquela vez, lá na sua história. Os demônios da sua geração, da sua família, todos presos, você preso, você aprisionado na história da sua mãe, da sua avó. Você destinado a ter o destino da tua família. E Ele entrou lá. Você não viu quem era, você não sabe como foi, mas era Ele que estava lá, num destino que você não sabe de onde era. Onde você estava quando Ele chegou? Quanto você já tinha tentado vencer aquela batalha e não conseguia? Quanto?
Quantos já tinham orado por você? Quantos conselhos você já tinha recebido e nada dava certo, nada? Quantas vezes você pediu para Deus, mesmo sem ser de igreja, às vezes, pedindo para um Deus que você ouviu falar, que arrancasse você daquela situação? Quantas vezes? Pois Ele foi lá na sua guerra, Ele foi lá na sua batalha, Ele entrou dentro da sua história e mudou o quadro da sua história e da sua vida. E hoje você é um vencedor, você vive em paz, porque Ele venceu por você. Agora pode ficar em pé, por favor. Fique em pé. Nós vamos compartilhar, vai ter o pão e o cálice. Só que hoje você vai pegar o pão, hoje você vai pegar o cálice, vai compartilhar um com o outro, mas não na expectativa aquela, não. Ele é poderoso e Ele venceu. E você vai compartilhar uma palavra que esse Jesus diria, esse que eu preguei. O que Ele diria para você? O que Ele diria para sua esposa, para o seu esposo? O que Ele diria para os seus filhos? Esse que eu preguei aqui, o que Ele falaria agora? Talvez você sabe da dor de alguém, então vai onde alguém que você sabe que está com dor e fala para essa pessoa o que esse Jesus diria para ela. Porque esse Jesus nosso, o nosso Jesus, está governando sobre tudo e todos. Ninguém pode dizer não para Ele. Ninguém pode dizer não. Ela já está aqui há 20 anos, ela já é assim desse jeito, não tem chance para ela. Ninguém pode dizer para Ele, não, Ele é meu, ela é minha, ou qualquer coisa, não. Ninguém pode dizer para Ele que uma coisa é difícil, nada, porque Ele é todo poderoso, sobre tudo e sobre todos. Pode compartilhar, pode entregar, por favor, o pão e o cálice para todos. Recebam, e não precisa esperar não. Conforme você já pega o pão, já pega o cálice, já vai compartilhando com alguém, já vai liberando palavra para alguém, porque hoje nós vamos celebrar que Jesus ressuscitou, está vivo entre nós, poderoso, operante, agindo no meio de nós. Poderoso
se dobre, toda língua confesse. Pra sempre adorado, todo joelho se dobre, toda língua confesse. Tu és exaltado, pra sempre adorado, todo joelho se dobre, toda língua confesse. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Oh, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente agitando, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo. Eu preciso encerrar, passar para o pessoal encerrar, mas antes, eu não posso passar para eles sem te dizer uma coisa. Com o passar dos anos, servindo o Senhor, esses dias, quando agora fiz 40 anos, esse ENTA me fez pensar num monte de coisa. 40 é um número muito forte. E eu fui ver os meus dias
desde a minha infância. E eu percebi que desde a infância eu sempre estive perto dele. Eu nem sabia, mas eu sempre estive perto dele e ele perto de mim. Só que tem uma coisa, eu aprendi a entender a voz dele, e hoje eu não duvido quando ele fala. Olha bem para mim aqui, todos vocês. Tira esse looping aí, faz alguma coisa. Tira o looping, por favor. Olha aqui para mim. Olha para mim. Cantar assim. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Cantar essa música assim tem um sentido. É bom. Mas quando você se submete a Ele e Ele faz uma coisa tão absurda na tua vida, essa palavra tem outro efeito. Quando você deixa Ele mostrar a grandeza dEle, quer que eu diga? Olha para mim, olha para mim. O Senhor quer revelar a grandeza dEle na sua história. Quer. Sabe esse problemão que você enfrenta às vezes? É esse, Ele quer resolver. Ele gosta de resolver, para que no final, depois que Ele resolver, você diga assim: o que eu faço agora? Santo, Santo, faz o quê? É o Senhor Deus poderoso. Eu posso cantar isso porque eu tinha um filho na barriga da minha mulher que tinha uma síndrome rara e não nasceria. Está aqui agora, não para nunca. Tu és santo. Eu posso dizer isso porque eu vi pessoas transformadas na minha história toda. É o Senhor Deus poderoso. Oh, digno de louvor. Tu és santo. É o Senhor Deus poderoso. Quer ver? Quem aqui, antes de encontrar o Senhor, tinha depressão e nunca mais teve depois? Levanta a mão. Fica com a mão levantada. Quantos aqui estavam com o casamento destruído e hoje vive uma bênção? Levante a mão. Fica com a mão levantada. Quantos aqui estavam doentes e foram curados? Levante a mão. Fique todos com a mão levantada, por favor. Quem aqui não tinha problema nenhum? Não tinha problema com a família, não tinha problema grave, mas encontrou no Senhor um sentido especial de viver? Levante a sua mão. Então vamos cantar? Vamos não? Santo, Santo.